A história começa com uma narração explicando que nesse mundo existem monstros chamados Nêmesis. Eles são muito temidos pelos humanos, pois se um tocar algum humano, ele morre na hora. No entanto, alguns casos raros acontecem, onde o humano sobrevive, porém ele fica amaldiçoado. Os poucos que sobrevivem usam seus poderes para lutarem contra os Nêmesis. E são ainda mais temidos que os próprios Nêmesis pelos humanos. Eles são conhecidos como feiticeiros. A narração termina falando sobre um garoto que deseja se tornar um grande feiticeiro e salvar o mundo. A cena corta com uma bela vista da cidade onde nosso protagonista Serelepe 7 vive. Ele aparece pulando de telhado em telhado, comprando alguns pães e comendo em pleno ar e aproveitando a vista da cidade. Ele se lembra que tinha que se encontrar com seu amigo Tommy. Não, esse não. E ao chegar lá carregando vários livros mágicos, ele pede desculpas ao seu amigo por deixá-lo esperando, mas fala que iria compensar mostrando a ele uma grande magia. Seu amigo pergunta se ele roubou esses livros e ele responde que sim, roubou da feiticeira que ele vive junto. Mas se devolvesse antes que ela visse, estava tudo certo. Ele tenta usar algumas dessas magias que ele vê no livro, mas nenhuma delas funciona. Quando seu amigo já estava com cara de bunda, ele decide parar de usar o livro e mostrá-lo sua magia original. Ele se aproxima de uma pedra e dá um soco tão forte que ela sai voando para longe. O problema é que a pedra atinge uma casa em uma fazenda e os animais dessa fazenda saem correndo putos atrás deles. A cena corta com uma feiticeira na cidade tentando comprar cordas e alguns utensílios, mas o dono da loja diz a ela que o estoque do que ela queria tinha acabado, mas ela pega ele na mentira porque o que ela queria estava bem atrás dele. Esse tiozão aí não sabe mentir não. Ela se chama Alma e ouve um tumulto acontecendo ali na rua quando ela vai ver o que era. Ela vê o Seth fugindo de um bando de vacas. Ele tava torcendo pra ela não ver a cagada que ele fez, mas quando olha pro lado, ela tava bem ali com cara de quem vai quebrar a primeira coisa que vê. Ela resolve essa situação criando um redemoinho que para as vacas, mas ao invés da população agradecer, ele está com pedras nela, cara, a chamando de várias coisas ruins e exigindo que os dois fossem embora porque não tinha mais nenhum Nêmesis lá. O Seth tenta a defender, dizendo que não foi culpa dela isso ter acontecido, mas ela o interrompe dizendo que não valia a pena discutir e leva ele embora dali. Os dois já se conheciam e moravam juntos e ele fica de castigo tendo que limpar as paredes da casa dela, que fica em um balão voador, inclusive, bem doido. Eles têm uma conversa super profunda e no final o Seth, que estava amarrado numa corda, pede pra ela subir ele pra ir no banheiro, mas ela se nega. A cena corta com ele no seu quarto dizendo que se os Nêmesis não existissem, o mundo seria um lugar melhor. Então ele se tornaria um feiticeiro poderoso e acabaria com todos os Nêmesis, tá ligado? Ele volta pra ilha onde seu amigo Tommy morava, mesmo a Alma dizendo pra ele não voltar lá e basicamente ele tava lá treinando os feitiços do livro que ele roubou da Alma e quase bota fogo na sua própria mão. Ele disse ao Tommy que queria se tornar um grande feiticeiro caçador de Nêmesis, assim como a Alma. Em um flashback acontece mostrando o Seth criança vem da Alma preparada para enfrentar um Nêmesis gigante sozinha. O Seth fala que seria patético da parte dele deixar a Alma cuidar deles sozinha para sempre. Logo em seguida o Tommy nota um meteoro caindo na ilha, mas quando o Seth olha, ele vê que não era um meteoro e sim um ovo de Nêmesis. O Seth diz pro Tommy ir pra cidade e evacuá-la e se dirige pra sua casa para pegar equipamentos para lutar. No entanto, ele pega tanta coisa que fica pesado ao ponto dos morcegos que estavam carregando ele não aguentarem seu peso. E ele acaba caindo de uma altura absurda. No entanto, ele consegue usar uma magia de flutuação ou algo nesse estilo e acaba não morrendo. Ele para bem em cima do ovo e planeja rolá-lo até o canto da ilha, já que não tinha chocado ainda. No entanto, o ovo choca bem na hora e a pressão joga o Seth pra cima. Ele então usa sua garrafa explosiva no Nêmesis, mas vê que não teve efeito, então o ataca com uma espada mágica que se quebra assim que ele o acerta e não faz efeito também. O Seth leva uma porrada que o deixa todo ferrado e o Tommy corre em sua direção preocupado. Nisso, o Nêmesis percebe a sua presença e tenta atacá-lo, mas o Seth se mete na frente antes e segura o ataque do Nêmesis com seu próprio corpo. Ele diz pro Tommy sair dali e tenta com todas as suas forças não ser esmagado pelo Nêmesis. No entanto, quando ele estava quase sem forças, o Nêmesis leva uma rajada de magia na cara de um grupo de feiticeiros. O líder desse grupo elogia a bravura do Seth em tentar enfrentar um sozinho, mas fala que é melhor os feiticeiros se ajudarem. E aí, tá gostando do que viu? Então deixa um like e comenta pra mim trazer uma parte 2. O anime continua com o Seth impressionado em ver mais feiticeiros como ele. Eles notam que o Nêmesis se levantou e prendem ele com um selo temporário. Eles se apresentam pra todos e o chefe do grupo fica puto com um dos seus subordinados porque ele virou pro lado errado na hora da pose. O Seth fica tão empolgado que pede a eles pra deixarem ele enfrentar o Nêmesis junto com eles e o chefe do grupo aceita, pois vê que o Seth é muito corajoso. No entanto, as pessoas da vila começam a falar mal
mal dele, dizendo que ele é um incômodo que vive causando problemas na vila. No entanto, o líder desse grupo o defende, dizendo que tinha muita confiança no potencial dele, e após isso eles começam a discutir sobre como o selo não duraria muito tempo e já estava se desfazendo. Eles então planejam uma evacuação da cidade e pedem pro Seth ser a isca para atrair o Nemesis enquanto eles evacuavam os moradores, mas o Seth diz que podia ser mais do que uma isca e acabar com ele sozinho, mas o líder do grupo diz a ele que nem sempre resolver na força bruta é a melhor escolha e ele deveria usar a inteligência também. Ele começa a distrair o monstro usando seu golpe mais forte, porém ao acertar a barriga do Nemesis, ele é jogado para longe e é forçado a ter que correr dele loucamente. Até aí beleza, ele acerta o Nemesis na cabeça e temporariamente desorienta ele. Assim que ele se recupera, o Seth tenta acertá-lo pelas costas, mas as suas costas também são macias e ele é jogado para longe de novo. Ele se lembra do que o líder do grupo dos feiticeiros falou sobre ele lutar com inteligência e decide mudar sua abordagem. Ele consegue prender o Nemesis com umas correntes e começa a cantar a vitória. Ele tenta dialogar com ele, mas assim que lança uma pedra nele, o bichão do nada lança uma rajada em linha reta, estilo a baforada do Godzilla, e a cena corta com a alma voltando de sua missão de caçar um Nemesis em outro lugar. Ela tava braba para variar, mas dessa vez tinha um motivo. Confundiram uma vaca gigante com um Nemesis e ao se aproximar da ilha, ela tem um mau pressentimento e imagina que um Nemesis estava lá. Ela implora pro Seth não fazer nada precipitado e a cena corta mostrando que ele desviou por pouco do raio laser do Nemesis. Ele fala que sabia sobre os Nemesis poderem imitar magia, mas não imaginava que seria nesse nível. Ele ouve uns gritos vindo de outra parte da ilha e a cena corta mostrando aquele grupo chamado Bravery Quartet amarrando o Tommy roubando o banco da cidade. O Seth aparece ali e pergunta o que estava acontecendo. Eles revelam que pedir para ele distrair o Nemesis era só um plano para eles roubarem o banco da cidade, pois eles na verdade são caçadores de tesouros e não de Nemesis. As pessoas da vila começam a pensar que o Seth estava envolvido no roubo e estava trabalhando com eles, mas ele tenta explicar que foi enganado. Indignado, ele fala que feiticeiros deveriam derrotar os Nemesis e ajudar o povo, mas ao receber diversos xingamentos das pessoas, o chefe do grupo fala que não vale a pena protegê-los porque ao invés de receber agradecimentos por proteger as pessoas, eles só recebem xingamentos. O Seth ouvia tudo calado e quando o chefe desse grupo decide dar um dinheiro a ele pela ajuda que ele deu ao distrair o Nemesis, o Seth dá uma porrada nele que o faz voar longe, dizendo que não era como eles, ele dá um pau nos outros dois subordinados dele, mas quando ia atacar o último, ele é acertado por uma magia dele, no caso do último. O chefe ao se levantar fala que sempre se impressiona quando ele usa essa magia e que se ele não fosse tão burro poderia ser o líder do grupo, falando desse subordinado dele, não do Seth. Óbvio. No meio de tudo isso, o Nemesis se solta e enquanto o Seth estava caído, eles pegam o dinheiro e fogem. Eles falam pro Seth que daria tempo de ele fugir se ele deixasse todo mundo ali, mas ele tranquiliza o Tommy dizendo que ia ficar tudo bem e ele iria protegê-los, pois o tipo de feiticeiro que ele queria se tornar era um que protegesse a todos, por isso ele fica entre o raio do Nemesis e as pessoas, e para proteger todos, ele segura o raio do Nemesis com as mãos, impedindo de acertar em alguém. Após aguentar a rajada do Nemesis e proteger todos, ele vê que o Nemesis estava se preparando para lançar mais uma, mas o Seth não deixa e corre para cima dele, dando um belo soco com magia que abre um buraco no Nemesis e racha sua máscara. No entanto, um morador diz a ele que a batalha ainda não havia acabado, e ao ver que o bichão estava se levantando, o Seth diz que não conseguia se levantar. No entanto, a alma aparece ali e derrota de uma vez por todas o Nemesis. Quando o Seth acorda, ele pergunta o que aconteceu e ela explica que derrotou o Nemesis. Também salvou os moradores e prendeu o Bravery Quartet. Ele fala ainda bem, mas ela diz que não estava nada bem, pois provavelmente as pessoas da vila iam denunciá-los para os Inquisidores, e o Seth imagina que eles não fariam isso, pois eles que salvaram a vila dos Nemesis. Ele reclama do porquê eles sempre serem tratados como vilões, mesmo sendo eles que protegem a vila dos Nemesis. E em certo ponto da conversa, o Seth fala que ele vai derrotar todos os Nemesis do mundo, assim ninguém mais vai ser infectado por eles, e os feiticeiros não precisarão mais se esconder. A alma então fala que para isso ele teria que ir até o Radiante, que segundo as lendas é o ninho dos Nemesis. No entanto, ela fala que era apenas uma lenda e o Seth diz que iria encontrar, pois os Nemesis vêm em formato de ovo e com certeza alguém bota os ovos em algum lugar. A cena corta com ela o chamando de teimoso e tem um flashback de antigamente, onde ela fala ter acordado em uma cama de hospital sem se lembrar de muita coisa e o médico falou que antes de desmaiar ela estava carregando o garoto deitado ao lado como se estivesse o protegendo. Mas ela disse não se lembrar de nada, no entanto ela passou a levar o garoto,
que era o Seth, em sua jornada, e eles passaram por vários lugares onde ela sempre perguntava se alguém reconhecia eles, mas ninguém sabia de nada. Certo dia ela deixou o Seth sozinho e foi caçar um Nemesis. E no meio tempo que ele estava sozinho, alguns garotos vieram onde ele estava e começaram a bater nele por ser um feiticeiro. Eles bateram tanto que o Seth acabou ativando sua magia sem querer e destruiu tudo ao seu redor. Nisso ele foi amarrado pelas pessoas da vila que estavam prestes a fazer algo ruim com ele, mas a alma chegou ali a tempo e o salvou botando geral para correr. Após isso ela o abraçou e na narração diz que foi a partir daí que ela decidiu o proteger e construiu aquela casa no céu que eles moram. Após o flashback, o anime mostra o Seth saindo de casa escondido para ir atrás do Radiante e dando de cara com a alma. Ele diz que ela não conseguiria impedir ele de ir, mas ela fala que não tentaria. Ela apenas dá a sua vassoura a ele e coisas que ele precisaria em sua jornada antes dele partir. Ele então sai para sua aventura, mas para no meio do caminho e volta chorando para abraçá-la, se despedindo dela. E ela, apesar de parecer forte, começa a chorar também após ele ir embora. O episódio termina com ele vendo os moradores da vila finalmente cumprimentando ele e ele partindo em sua jornada. A cena corta com a alma se acertando com o feiticeiro para recolher os restos do Nemesis. Após ele ir embora, ela fala que já faz 3 dias que o Seth partiu e se pergunta o que ele estava fazendo. Eu vou falar o que ele estava fazendo, dando um pau em os guardas dentro de uma nave voadora. Isso porque ele bateu na nave deles quando estava voando e pegaram ele para interrogá-lo. Ele dá um soco no chão acabando com todo mundo em volta e um cara no andar de cima, que era o capitão da nave, pergunta se ele era um feiticeiro. O Seth responde que sim, mas que ainda estava em treinamento. Os dois conversam um pouco e esse cara, que é o comandante, o capitão da nave, diz para seus soldados prendê-lo, pois ele infringiu a lei e usou magia sem permissão. Ele é enviado ao calabouço da nave e enquanto sua jaula era descida, ele fala que devia ter ouvido a alma e escondido seus chifres. Em um flashback, ele se lembra que a alma falou para ele ir para uma cidade chamada Artemis, uma cidade onde os feiticeiros se reúnem, pois lá ele poderia ter mais pistas sobre como encontrar o Radiante. Ela diz para ele procurar um mago chamado Yaga. E de volta pro presente, ele conhece uma feiticeira chamada Melly, que também foi pega pelos Inquisidores. Ao se apresentar, ela diz que era da cidade de Artemis e estava indo para a ilha onde o Seth lutou contra o Nemesis recolher os destroços do Nemesis. Olha só que coincidência. Logo em seguida, aquele mesmo cara que veio recolher os destroços do Nemesis e falou com a alma no começo do episódio também foi pego pelos Inquisidores e basicamente ele mostra sua licença de não sei o que, mas é preso após a Melly dizer que o conhece pensando que ele veio buscá-la. Pois é, ela era assistente dele. Os três conversam melhor e enquanto se conhecem, o pet da Melly aparece ali com as chaves para abrir a jaula deles. Eles se esgueiram pela nave até serem pegos pelo capitão. O Seth usa seu soco mágico Titan Punch e manda todo mundo para longe. Nisso, os arqueiros começam a atacar, mas a Melly, que é especializada em magia defensiva, impede as flechas de atingi-los com um escudo mágico. No entanto, o escudo recebe muito dano e acaba quebrando. A maldição da Melly se ativa quando ela tá sobre muito estresse, o que faz ela mudar sua personalidade de uma garota doce para uma sádica doidona. E é isso que acontece. No entanto, o capitão decide entrar em ação e quase acaba com a Melly facilmente. Mas não dá tempo porque o Seth, após conseguir pegar sua vassoura, acerta a traseira da nave com seu Titan Punch, o que faz o capitão e todo mundo perder o equilíbrio e com essa oportunidade o Seth pega a Melly, esse cara que se chama Doc, e leva eles até a nave do Doc. Eles fogem, mas ainda estavam na mira de um soldado que estava prestes a atirar com o canhão da nave, mas o capitão diz para ele parar, pois eles já estavam fora de alcance. Ele diz estar impressionado pelo fato do Seth conseguir usar magia sem nada na mão, e o episódio termina com os três chegando na cidade de Artemis. E aí, será que ele vai conseguir encontrar esse tal de Radiante ou é tudo uma lenda mesmo? Você só vai saber na parte 2 desse vídeo. Dependendo do feedback, eu trago a parte 2. Então, cara, deixa seu like e comenta se quer uma parte 2.